Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma Entrevistas em Cenáculo, nesta sexta-feira. E hoje temos connosco o Dr. João Alberto Correia e o Dr. José Miguel Braga, a quem agradeço pessoalmente e em nome da revista o facto de terem aceitado este desafio de estarem connosco esta noite a conversar um pouco. Passo a fazer uma apresentação sumária de cada um. O Dr. João Alberto Correia concluiu doutoramento em Teologia no ano 2013 pela Faculdade de Teologia em Braga, summa cum laude, mestrado em Ciências Bíblicas em 1999 pelo Pontifício Instituto Bíblico em Itália e licenciatura em Teologia em 1991 pela Faculdade de Teologia em Braga. É professor auxiliar e membro da direção da Faculdade de Teologia em Braga, na Universidade Católica Portuguesa, e investigador no Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião da Universidade Católica. É também pároco na Arquidiocese de Braga. O Dr. José Miguel Braga é doutorado em Ciências da Comunicação, na especialidade de Teoria da Cultura, da Universidade do Minho em 2013. É professor auxiliar convidado na Universidade do Minho. É diretor artístico do curso profissional de Artes do Espetáculo na Escola Secundária Alberto Sampaio, em Braga. É ator e encenador no projeto PIF, Produções Ilimitada Fora de Horas, e professor e encenador do Grupo de Teatro São João Bosco, no Seminário Conciliar de Braga. Muito boa noite, professor Dr. João Alberto Correia. Muito boa noite. Boa noite, obrigado. José Miguel Braga. E vamos passar então à nossa conversa mais propriamente dita. E dirijo a primeira pergunta diretamente ao professor José Miguel Braga. Eu, enquanto autor do grupo de teatro São João Bosco, do Seminário Conciliar, e tendo sido encenado pelo professor José Miguel Braga, fiquei inicialmente chocado, de uma certa forma, com a ausência de elementos cênicos. Existe apenas o autor. Até me recordo que, penso que num espetáculo do ano passado, a Missão, em que os nomes dos próprios personagens eram os nossos nomes na realidade. Pode explicar-nos um pouco dessa sua opção de diminuir ao máximo o guarda-roupa, bem como os elementos cênicos? O guarda-roupa, os adereços e a cenografia. Bom, a questão é relativamente complexa se tivermos em conta um pouco a história do teatro. No teatro primitivo, preferido antigo, clássico, de certa forma nos dá as primeiras indicações para o que viria a ser o teatro nos nossos dias. Estou a pensar no teatro grego, estou a pensar também no antigo teatro hindu. Havia realmente algumas formas cenográficas fixas no palco. Embora a princípio, quer no teatro hindu, quer no teatro que é mais antigo, é de admitir formas ainda mais simples. Era, por isto dizer, um palco apenas, liso, nu, um espaço para público e depois, portanto, o trabalho dos atores. Bom, isto foi evoluindo ao longo da história. No teatro romano começam a aparecer os primeiros elementos de cenografia propriamente dita, os primeiros cenários. Estou-me a lembrar de uma pecinha de Plauto muito engraçada, o Soldado Fanfarrão, onde há duas casas em palco, uma ao lado da outra, uma parede falsa que permite fabricar uma série de episódios cómicos. E depois, ao longo dos tempos, o teatro vai evoluindo, mas não é assim uma espécie de linha crescente no sentido de dizer que a cenografia se vai tornando cada vez mais complexa. Depende. No teatro neoclássico francês, enfim, a cenografia seria muito complexa. No teatro do Globe, no teatro shakespeariano e isabelino, a cenografia seria bem simples. E chegamos, portanto, a um período mais atual, mais contemporâneo, em que alguém, um grande encenador,
veio a teorizar a ideia do espaço vazio. E realmente essa ideia encantou-me, tentei interpretá-la, tentei perceber a sua origem. Creio que Peter Brook, na altura, se terá inspirado um pouco nos trabalhos de Grotowski, na ideia de um teatro pobre, mas todos os conceitos vão evoluindo também com a experiência. E, embora aceitando a ideia de um teatro pobre, portanto, despojado de meios, fundado no corpo, fundado no corpo do ator, e eu penso que a nudez do espaço, a ausência de elementos, pode fazer com que o trabalho artístico propriamente dito configure ele mesmo, faça nascer ele mesmo o invisível. Quer dizer que as referências espaciais, onde está isto, onde está aquilo, o norte, o sul, o oeste, o dentro, o fora, o aqui e o ali, acabam por nos ser dados e transmitidos pela arte do ator. Por último, eu diria que, e é um pouco a minha experiência, eu tenho explorado bastante a ideia, portanto, do teatro pobre e um teatro do espaço vazio, também por uma questão prática, por uma questão de falta de meios. A construção de cenografia muitas vezes é complexa, muitas vezes não há meios, não há materiais, não há condições, e realmente essa opção pelo aprofundamento do trabalho do corpo do ator como corpo pensativo também, é um conceito que eu tentei desenvolver ao longo destes anos, me continuo a agradar bastante. Assim, resumo, digamos assim. Muito obrigado, Dr. José Miguel Braga. Eu pessoalmente até acho que o trabalho do ator acaba até por ser, o ator acaba também por se envolver um pouco mais no próprio espetáculo, ao ter que interpretar as coisas sem aqueles adereços que muitos utilizam. Sendo o professor João Alberto um apreciador do bom teatro, e tendo em conta que já presenciou alguns espetáculos do Grupo Teatro São João Bosco, o que mais lhe chama a atenção nestas peças? Como é que observa a performance dos atores e o que acha da linguagem utilizada? Bem, eu devo dizer, antes de mais, que há mais de 40 anos que conheço o Grupo de Teatro São João Bosco. Como seminarista, integrei até o elenco de personagens de algumas das suas peças e lembro bem as comédias, os dramas que o referido grupo apresentava na Festa das Famílias, particularmente, e depois também em algumas outras circunstâncias. Já como padre e agora como professor, há uns bons 20 anos a esta parte, pude continuar a acompanhar o grupo e as suas encenações, e de todas elas, de facto, a peça levada a palco que mais me impressionou vivamente e literalmente foi o Jó que gritas em mim. Interpretada e encenada há uns 15 anos, enfim, não sei se tanto, mas por aí, uns 12, 15 anos. Mas penso, contudo, que a pergunta que me colocas, Saúl, que tem a ver essencialmente com as últimas peças a que venho assistindo. Eu não sou um teórico do teatro, como é lógico. Gosto de ver, gosto de participar, de apreciar, dentro da minha apreciação rudimentar e dentro de critérios muito simples. Fico um bocadinho com a sensação de que se trata de peças algo alternativas, de conteúdo denso, isso devo registá-lo já de momento, nem sempre perceptível no imediato, por isso fazem pensar, e com uma enorme capacidade de provocação. E agora, ao ouvir o professor José Miguel Braga, até percebi um bocadinho melhor estes meus sentimentos e estes meus pensamentos que, como disse, não são muito fundamentados e são algo incipientes. É verdade que, a princípio, essas peças me causavam alguma estranheza. Eu não estava habituado àquela linguagem cênica, à tal ausência de cenários de que agora se falou, não é?
a ausência de um guarda-roupa, bem, mas aos poucos eu fui-me habituando e agora até já valorizo bem mais do que valorizava inicialmente. Enfim, a princípio estranhei, posso dizer que agora já entranhou um pouco. Eu aprecio muito particularmente a linguagem interpelativa dessas peças. Assim como aprecio também, e registro isso como um dado muito interessante, aquelas incursões dos personagens na plateia, como que a abraçar o público, a sugerir até aquela relação bionívoca entre o teatro e a vida. Fico com a sensação de que o teatro mergulha na vida e, sem darmos por isso, até já sentimos que a nossa vida mergulhou no teatro. De resto, parece-me haver assim como que uma osmose entre a vida do teatro e o teatro da vida. E de cada vez que assisto, sinto-me, assim, no bom sentido do termo, provocado ou até estimulado. É verdade. É uma sensação, por vezes, e inicialmente era bastante estranha, hoje, como disse, já um bocadinho mais familiar. Se algumas vezes não consigo esconder ou conter o riso ou o sorriso que algumas das afirmações, ou se me permitem a linguagem, algumas das tiradas dos atores me provocam, eu já não vejo o teatro, como via noutros tempos, como um momento de diversão, mas vejo essencialmente como um momento de provocação. É uma linguagem que me interpela, que me faz pensar, que mexe comigo e até remexe, não só naquele momento da apresentação da peça, mas depois, mesmo depois. Creio, contudo, mesmo assim, que todos terão a ganhar se conseguir investir numa certa variedade de linguagens teatrais, porque, enfim, como sempre acontece na vida e em tudo, se nos habituamos a uma linguagem única, enfim, a questão pode tornar-se um pouquinho árida. Se houver variedade, creio que teremos todos a ganhar. Quanto à questão que se me colocava sobre a performance dos autores, eu tenho registado, no geral, um bom desempenho, às vezes até um notável desempenho. Alguns dos atores manifestam ter mesmo domínio do palco, no sentido mais amplo do termo. Uma boa presença, uma boa dicção, gestos adequados, muita naturalidade e até alguma espontaneidade. Tenho registado isso também com agrado. E enfim, e se me permitem, no sentido literal da palavra, eles vão se assumindo como verdadeiros artistas cênicos. Muito obrigado. Isso talvez aconteça porque nós, por exemplo, temos experiência que eu, pronto, estando no grupo de teatro São João Bosco, vejo que o professor José Miguel também vai escrevendo as peças e cada personagem de acordo com cada um de nós. Por isso que então já percebo melhor. Também não estava por dentro desse pormenor. Vai sendo mais fácil de interpretar depois os personagens. Exato. O ator francês Michel Piccoli falou assim sobre a sua arte. Gosto muito da expressão italiana io faccio l'attore. Os italianos não dizem eu sou um ator, dizem io faccio l'attore. Gostava de seguir esta ideia até ao seu fim lógico, representar como se fosse uma marioneta. Veem os atores como marionetas ou o ator é que era a personagem? Eu não percebi bem a parte final, mas eu creio que foi suficiente. É um pouco o problema da poiesis, não é? Do fazer. Eu faço o ator faz-se. Nós referimos quando ensaiamos no fazer teatro. Fazer significa construí-lo, fabricá-lo, construí-lo aos poucos. Construir a casa do teatro. Depois é preciso habitá-la.
E aí, enfim, aí é todo o lado artístico, ético também e espiritual a que virá habitar a casa, mas para lá chegarmos há um longo trabalho. Um longo trabalho que passa pelo autoconhecimento, pelo autocontrole do seu próprio corpo, pela preparação de ordem física e emocional. O ator é um sistema de articulações, é um sistema de musculação, é um modo de andar, e todos esses aspectos se trabalham. Mas o palco é um espaço um pouco especial também. Aquilo que nos aparece como um espaço vazio não é exatamente um espaço vazio. É um lugar sujeito a leis, a regras específicas da. Antes de mais, nós temos que aprender a andar. E quem anda em palco é o corpo do ator, que está a ser visto por outrem, está de fora, a observar. E era importante também termos em conta que no espetáculo, e espetáculo significa isso mesmo, aquilo que é dado a ver, a condição do espectador, o que o faz ir ao teatro, as suas expectativas, o aumento da intensidade emocional, faz com que o espectador não perca nada, torna-se um triplo e às vezes terrível observador, não perde nada do que se passa em palco. Por isso nós temos que reaprender a existir, a movimentarmos-nos, a respirarmos, a construirmos imagens. E antes disso a relacionarmos-nos uns com os outros. Porque o que resulta do encontro entre nós, atores que preparamos o espetáculo, o que resulta do ponto de vista emocional, do ponto de vista sentimental, do ponto de vista do rigor ético e da disciplina artística, vai comunicar-se também. Okay? Não se comunicará através de palavras, mas comunicar-se-á através da energia, enfim, de outras manifestações e da energia. A ideia de fazer teatro releva, portanto, a instância do trabalho criativo. E em teatro esse trabalho é profundamente cooperativo, coletivo, corresponsável. Sozinhos não valemos nada em teatro. Temos que cooperar uns com os outros para que o resultado final seja aquele que nós pretendemos. Portanto, a falha de um é a falha de todos. Todos cooperam na realização de espetáculos, os que estão em palco, os que estão de fora do palco, os que estão na técnica. Daí que essa ideia do fazer é profundamente positiva, é aquela que eu gosto e é profundamente moderna também. Estamos bem longe do ator declamador, do ator com um papel já definido, com um público que o vai aplaudir mesmo que adormeça durante o espetáculo, mas que não goste dele. Portanto, estamos muito longe desse mundo e estamos hoje muito mais próximos de um mundo que prefere grandes vivências, grandes encontros. E eles ou são verdade ou são mentira. E a verdade em teatro é esse encontro. Mas a verdade em teatro é artística, resulta do trabalho, da tal poiesis, não é? Resulta do fazer. É um trabalho muito denso, muito intenso, muito complexo, mas que ao mesmo tempo se faz muito bem, sobretudo quando se é jovem, no vosso caso, e não se tem vícios. Porque realmente vocês são pessoas despretensiosas, dispostas a aprender, dispostas a conviver e dispostas a dar. O mesmo não acontece com grupos que já às vezes aparecem um pouco viciados, ou com vedetismo,
ou pelo cabutinismo, ou, enfim, ou por outros defeitos que são comuns e recorrentes nesta arte, eu não a revejo, portanto, eu normalmente nesses meios não costumo trabalhar. Penso que era isto. Não sei se o Dr. João Alberto tem algo a acrescentar. Eu não diria propriamente acrescentar, porque o professor José Miguel Braga é um especialista nessas questões e eu, naturalmente, não sou. E a única coisa que posso dizer é que causa-me, enfim, alguma resistência olhar para o ator como uma marionete, uma personagem comandada por outros. Nem gosto muito dessa linguagem a encarnar a personagem. Mas reconheço que ele dá corpo, dá rosto, dá voz a um personagem outro. Mas também acho que ele, o ator, é o personagem por excelência. Então, nas peças que tenho visto e presenciado, isso nota-se de forma bastante evidente. Vejo por isso como alguém que está no seu lugar e na sua vez, a interpretar a sua vida e a sua história, que reconheço ser também a vida e a história, a minha, a nossa história. Dito por outras palavras, mais do que estar em vez de alguém, porque, enfim, não me parece que nas peças que tenho presenciado haja uma representação vicária, o ator está ali em nome próprio, sem deixar de nos representar a todos, e aí sim, penso que ele não representa um personagem, mas ele encarna os personagens que somos todos nós. E talvez seja por isso que eu, quando vou ao teatro, sinto que ele tem uma carga e uma força miméticas que saltam à vista e que mexem comigo e que mexem com o público. Enfim, e é o que se me oferece a dizer sobre o assunto, não sendo eu verdadeiramente um especialista nestas coisas, mas enfim, alguém que procura estar no teatro e ver com olhos de ver e pensar um pouco as coisas. Muito obrigado. Relembro que hoje temos entre nós um professor de teatro, que também é ator, e um professor de Sagrada Escritura, que também é sacerdote. Certamente terão leituras diferentes acerca da espiritualidade e talvez também de Deus. Como sentem esta dimensão espiritual no teatro? Porventura, no teatro, podemos ter uma experiência do transcendente? É suposto que eu comece a falar sobre tão grave questão, não sei se é difícil será encontrar as palavras. Eu, antes de entrar no assunto, e a propósito das palavras do professor, do encarnar, eu estou um bocadinho longe dessa ideia do ator que encarna a personagem. Estou mais perto da ideia de um trabalho criativo, de um trabalho de expressão, de um trabalho quase de design também, de um trabalho de geometria, de um trabalho de energia, mas não acredito na ideia de possessão, como se de repente o ator fosse possuído pela personagem, como se fosse ela. Não parece, penso que o ator, a pessoa humana, mantém uma grande distância, e esse é realmente o trabalho do ator em relação àquilo que está a fazer. E está simultaneamente atento àquilo que está a ser visto. Ele faz, mas ele está a ver também o que os outros estão a ver que ele está a fazer. A minha linha está um pouco mais próxima, portanto, desta ideia. Creio que já o Diderot, aliás, refletia sobre isto. Bom, sobre a questão do sagrado, seria mais ou menos isso, do sagrado no teatro. Eu digo muitas vezes, e tento não o fazer irresponsavelmente, mas digo no meu dia a dia, digo aos meus alunos, e digo cada vez mais, o teatro para mim é sagrado, sempre foi. E é sagrado por um conjunto de razões que relevam da experiência histórica e da arquitetura,
da atmosfera, digamos assim, do lado físico, da casa, do teatro, da construção, mas sagrado também porque no teatro as coisas são feitas num regime de intensidade muito alto, ao nível das relações humanas, que devem ser purificadas, digamos assim, que devem respeitar os princípios do respeito mútuo, da tolerância, da proximidade, da amizade. O teatro é sagrado porque, como se todos aqueles elementos de que nós nos vamos servir, o pequeno objeto, o pequeno adereço que nós utilizamos e que não tem valor comercial, não tem valor de mercado, no teatro tem um valor imenso, único, vale uma fortuna. Não pode ser mexido fora do espetáculo, não pode ser mexido por outros, a não ser pelo ator. Há, portanto, um conjunto de hábitos, de convenções que se foram estruturando ao longo dos séculos e que fazem desta casa do teatro, deste espaço, o espaço sagrado de que eu falo. Há um teatro sagrado propriamente dito, como há um teatro religioso. E não confundamos teatro sagrado e teatro religioso, poderão ser coisas um pouco diferentes. Um teatro profano também, como há os géneros teatrais. Para mim, enquanto professor, enquanto ensinador, enfim, ator, diretor de atores, o que quisermos chamar, o teatro é sagrado, intocável, inviolável. É regido por normas muito rigorosas, difíceis de explicar, quase indeléveis, e que tocam o coração do mundo e o coração das coisas. É um trabalho de tal modo intenso, de tal modo belo, de tal modo bem intencionado, que me permite realmente usar esse termo, independentemente do seu conteúdo religioso. Mas não anda muito longe. Eu estou convencido, infelizmente não pude assistir às tragédias de Ésquilo na altura, ainda não era vivo, mas estou convencido que nas primeiras tragédias, em particular em Ésquilo, menos depois em Sófocles e para a frente, mas sobretudo em Ésquilo, o sagrado provavelmente dominava toda a atmosfera do espetáculo, desde a representação à vivência do espectador. Por outro lado, o sagrado tem um pouco a ver também com algumas questões, vá lá, quase operacionais. A respiração em profundidade, a enormíssima concentração e o enormíssimo silêncio interior a que o ator se habitua e impõe a si próprio. Porque nasce dali um fenómeno difícil de explicar, um acontecimento, uma coisa que se transmite, que se difunde pela sala e que se muda em acontecimento teatral. E esse acontecimento teatral que é fugaz, que não volta a repetir-se, mas fica, o que ficará dele, uma sombra, uma memória, um encantamento, uma certa disposição. Enfim, para mim tem sido o trabalho de uma vida, e para não ficar só apenas em abstrações, eu diria que o sagrado passa também pelo enorme respeito que os que trabalham no teatro, os atores, têm que ter por si próprios, por aqueles com quem trabalham e pelo espaço onde trabalham. Respeito a todos os níveis, pelo asseio, pelos materiais, pela arrumação, pelo silêncio, pela atenção aos outros. No teatro isto é absolutamente fundamental. Vocês sabem isso dos nossos pequenos ensaios,
muito iniciais, digamos assim, e de algum modo elementares, e isto não tem nenhuma carga negativa, o elementar é o início, não é? Quando se começa é assim, quando se começa é assim mesmo, mas também aí vocês respeitam essas regras, são pontuais, são disciplinados, ensaiam com boa vontade, não se dispersam, não se tratam mal, aprofundam o entendimento entre vocês, tornam-se melhores pessoas. E o teatro é tudo isto. É realmente uma experiência. O teatro alimenta-se da vida, quase tornando-se uma sobrevida, uma vida um pouco melhor, ainda que efêmera, ainda que só ali. Mas depois ele vem connosco para a rua. Como? Porque nos tornamos melhores observadores, porque nos tornamos mais sensíveis, porque nos aproximamos da música graças à palavra. E a palavra é música, não tenho dúvidas nenhumas. Talvez ficar por aqui pela música não é mau, não seria mau. Uhum. Bem, se é a vez de eu intervir, então parece-me que há de facto uma espiritualidade presente em tudo aquilo que dizemos e em tudo aquilo que fazemos. E talvez por esse motivo a nossa vida esteja sempre impregnada pela marca da transcendência, independentemente de como olhamos essa transcendência ou até de como com ela nos relacionamos. É a espiritualidade dos pequenos instantes, das coisas aparentemente insignificantes, que aliás o professor José Miguel Braga falou, aplicando de forma ainda mais específica e mais concreta ao teatro, aos ensaios, ao palco, à vida que daí advém. E se essa marca está presente na vida toda, eu creio que é nas expressões mais densas da vida, como o nascimento, o amor, a morte, ou nas artes que mais densamente exprimem a vida, como o teatro, a literatura, a música, ele acabou precisamente falando da música, que esta espiritualidade e que esta sacralidade e que esta transcendência se manifesta de forma mais veemente, mais vincada, mais intensa. Além do mais, penso que se o teatro me provoca e me faz pensar, podemos então falar da sua dimensão espiritual e de uma experiência do transcendente que ele proporciona. No sentido humano, porque me leva a transcender-me a mim próprio, e diria que mesmo num sentido religioso ou até, eventualmente, cristão do termo. E é nesse registro que eu termino, porque como crente só posso concluir que ao aproximar-nos uns dos outros, o teatro, seja o teatro feito, seja o teatro presenciado, aproxima-nos necessariamente de Deus. Muito obrigado a ambos pela intervenção. Agora uma questão, talvez, olhando de uma outra forma que o que temos vindo a falar. Lídia Jorge, numa entrevista ao público, diz o seguinte: é preciso dizer aos alunos, aos jovens, que têm de encontrar propriedades nas palavras, têm de estudar. E os professores de português, mas não só, precisam de ter uma formação na língua. Teriam de voltar a estudar etimologia, semântica, todas as partes da gramática, da poética. Na vossa opinião, por que será que as humanidades têm perdido relevância na sociedade? O humano tecnológico de hoje precisa mesmo das humanidades? Talvez começaríamos agora pelo ponto de vista do professor João Alberto. Sim, perfeito. Eu penso que a valorização das humanidades é um dos indicadores de civilização. E creio que a sua crise também espelha necessariamente uma crise de civilização. Talvez associada a uma valorização excessiva da tecnocracia e do pragmatismo, que vão caracterizando um pouco o nosso tempo. Mas também não será difícil de concluir que quando a dimensão material se sobrepõe à espiritual, ou quando a cultura dos valores, e falo de valores monetários, materiais, económicos, substitui os valores da cultura,
Então o humano sai a perder e perde então bem as humanidades, e é por isso que as humanidades vão perdendo incidência, relevo na sociedade de hoje. Portanto, não me admira que estejam a perder essa relevância na sociedade em geral, na cultura, e por esse motivo até na academia isso se nota. Mas a verdade é que quando isso acontece, percebemos facilmente que toda a sociedade fica a perder. As pessoas tendem a ser vistas como números ou peças de uma engrenagem social, esvazia-se ou esvai-se a densidade humana, se enchem as contas bancárias, mas se esvazia a pessoa, é caso para perguntar de que é que serve o dinheiro ou outro qualquer género de bens. E por todas essas razões, e cingindo-me à pergunta, o humano tecnológico de hoje penso que precisa cada vez mais das humanidades para combater uma certa falta de sentido que vai invadindo o individual e o coletivo, bem como uma certa aridez, ou até como alguém lhe chamou, uma certa robotização das relações que vai caracterizando o nosso tempo. Dr. José Miguel, não sei se tinha algo. Sim, antes de mais, gostava de dizer que concordo com o que o professor José Alberto diz, tem toda a razão. Eu talvez seja um bocadinho mais radical. Radical, enfim, talvez só nas palavras. Eu fui professor de português durante muitos anos, mais de 30. Nos últimos anos tenho estado mais dedicado ao teatro, sou professor de teatro. E vim assistindo a um descalabro generalizado na escola, na sociedade, na definição das políticas educativas e por aí fora. Eu felizmente sou de uma época em que se valorizava muito saber ler, em que se valorizava muito a relação com o livro e com o tempo necessário de leitura, que era necessariamente um tempo cronológico, mas um tempo interior também. Nós vivíamos e convivíamos com livros, conhecíamos os nossos escritores, conhecíamos um pouco, ouvíamos falar, pelo menos, dos clássicos. E os clássicos são modernos, por isso é que são clássicos. Porque são grandes escritores que continuam a responder aos nossos anseios, às nossas inquietudes, aos nossos desassossegos. Senhor professor, sou a favor do regresso, teria que ser muito bem pensado e estudado ao latim, absolutamente. Faz imensa falta. Nós percebermos de onde vêm as palavras. Percebermos que, como dizia Aristóteles, a palavra é um animal vivo, uma coisa viva, uma coisa que mexe por dentro, que às vezes tem cor, que tem cheiro. Faz-nos muita falta. O latinzinho, como dizia o abade Custódio dos Maias, faz falta a gramática. A gramática tradicional, básica, elementar. Fazem falta as noções de poética. Faz falta a prosódia. E realmente vivemos num mundo de falcatruas. Ninguém lê, pouca gente lê. Preparam-se à pressa alunos para exame, para se obterem números, ensina-se uma gramática que ninguém percebe, nem os professores, provavelmente, desadequada, insossa, insalubre em alguns aspectos, e perde-se realmente aquilo que é mais belo na língua, a sua beleza, a sua musicalidade, a sua capacidade espantosa de representação, a sua capacidade espantosa de sugestão. Perdeu-se o hábito de ler em conjunto, perdeu-se o maravilhoso hábito de decorar, que nós conhecemos bem, que é o tal saber do coração, não é?
Isto vem do latim, bom, cordis, coração. Os franceses ainda estão próximos, como o par cœur, e os ingleses com by heart. De modo que, nesse aspecto, eu sou muito conservador. Seria necessário recuperar esse tempo de leitura, esse tempo do ditado que também nos fazia, esse tempo da interpretação sistemática e sistematizada, ligada à repetição, que não deixa de ser um princípio retórico de repetitio, não é? Dar a ler os bons textos. Ler um bom texto é ganhar o dia. Ler um bom texto acrescenta alegria. O português está transformado numa sarrabulhada que ninguém percebe o que é. E depois toda a gente sabe e toda a gente percebe. Percebem os pais, percebem os alunos, percebem os professores, percebem o Ministério, mas percebe depois de cada um para o seu lado, porque está tudo muito dependente de classificações. Agora, realmente uma abordagem da língua, nos seus aspectos rítmicos, nos seus aspectos construtivos, porque a língua também é uma construção, faz de elementos que se ligam, que se associam, que se interligam, que se modificam. Um trabalho ligado, portanto, à leitura e à fixação do texto. Um trabalho ligado ao conhecimento da literatura e à revelação, porque é sempre uma revelação dos clássicos e dos grandes autores. Seria absolutamente fundamental. Mas não se lê, lêem-se resumos, lêem-se hipóteses de respostas para que os jovens possam salvar nos exames. Há exceções, há sempre exceções. Mas neste processo de massificação, o ambiente é um pouco aterrador. É um pouco aterrador. É o que eu sinto. Nós somos autores, nós portugueses, inventores de uma grande literatura, com outros povos, como os espanhóis, franceses, italianos, como todos os povos. E a literatura é um tesouro. A língua é um tesouro que tem que ser protegido. Daí que, enfim, perco pouco tempo com certo tipo de modernices que não me dizem nada, nem sequer acho muita graça ao acordo ortográfico, porque me retiram o meu querido que te tanta falta me faz. Eu sou incapaz de escrever ator sem ser, antes do ter, recuso-me. Espetáculo, igualmente, porque o que me lembro é do espectáculo. Porque as palavras têm força, têm vida, têm existência própria. Este aparente conservadorismo, no fundo, não é conservadorismo nenhum. É regressar à vida, naquilo que ela tem de belo, é beber água fresca da fonte. E a fonte será a poesia, a grande poesia. Enfim, é o que me apraz dizer, digamos assim. Muito obrigado. E nós há pouco falávamos, e até foi o Dr. João Alberto que tocou no assunto, relativamente a Jó. E é um bocado por aí que nós vamos pegar na próxima questão. Porque para muitos o livro de Jó é uma obra literária por excelência. No livro emergem vários paradigmas, contudo há um que se revela com rapidez, que é a confrontação entre a fé e a racionalidade lógica para responder ao luto e sofrimento intermináveis. O que significa o livro de Jó para cada um dos professores e o que mais vos espanta na figura de Jó? Senhor professor, por favor. Começo eu então? Claro, claro. Bom, então como biblista até que sou, ainda que a minha especialidade não incida tanto no Antigo, mas mais no Novo Testamento, não deixo nunca de olhar o livro de Jó, esse livro da literatura sapiencial de Israel, mas que poderia ser da literatura sapiencial de qualquer povo, como de facto uma obra de reflexão, de meditação, de grandes questões, de grandes provocações. E até no duplo sentido do termo, porque de facto é fruto de uma reflexão sapiencial de um povo,
e ao mesmo tempo provoca a reflexão desse povo e de todos os povos. É daqueles tipo de livros que, integrando o cânon das escrituras sagradas da tradição judaico-cristã, bem poderia integrar qualquer outro cânon de qualquer outra confissão religiosa e de qualquer outra tendência. Alguém afirmava que este livro é um espaço para levantar questões ainda hoje dramáticas. As grandes questões, ou algumas das grandes questões que afligem o ser humano, e é isso que confere ao livro de Jó uma carga, uma força e até uma atualidade incríveis. E, portanto, se a sua antiguidade é patente, porque, enfim, teremos que recuar ao século III, II antes de Cristo, para o situarmos no tempo, a sua atualidade é gritante, é provocadora. Não tenho dúvidas de que é, de facto, um dos mais elevados momentos literários da Bíblia, que também como alguém lhe chamou. Um verdadeiro marco miliário, para usar uma expressão que, não sendo minha, alguém aplicou ao livro de Jó, um marco miliário da tomada de consciência dos grandes dramas da experiência humana. E o facto de refletir sobre temas muito universais e muito controversos, como o luto, o sofrimento humano, o despojamento de tudo, torna um livro de referência, como eu disse, para cada um de nós, para todos os povos, independentemente do posicionamento religioso de cada um, porque o livro de Jó quase que me atrevia a dizer que de religioso tem pouco. Coloca, de facto, em questão até as teses de uma religiosidade tradicional ou de uma religiosidade popular. Essa doutrina retribucionista que estabelecia uma relação de causa e efeito entre o pecado e o sofrimento, ou o sofrimento como consequência de um pecado cometido. E é um pouco nessa linha que, com algumas variantes, se situam os amigos de Jó, quando aparecem para dialogar com ele e até para o tentar convencer de que, de facto, se grandes males lhe acontecem é porque grandes pecados ou coisas graves ele cometeu. Ora, Jó opõe-se terminantemente a esta leitura e recusa-se, então, que a causalidade de todo o sofrimento deva ser atribuída seja ao ser humano, seja a Deus. A ética, o ciclo da vida, com os seus percursos naturais de sofrimento e morte, são, no entender de Jó, dois processos coexistentes, mas claramente autónomos. E pretender misturá-los deduz-se do livro que é uma coisa simplista, é algo de inútil. A justiça e a ação de Deus não se podem medir com as regras de equivalência que são normais numa justiça distributiva ou retributiva. E penso que este é um dos contributos mais vincados, mais marcantes do livro de Jó para esta importante questão do humanismo e até da própria experiência religiosa. A atitude básica que ele assume perante o sofrimento não é de uma moral legalista, jurídica, nem pietista, nem expiacionista, nada disso. É de facto uma atitude de corajoso acolhimento do real. Quase que me atrevia a dizer que, perante aquilo tudo, Jó dá de costas com o real, com a realidade da vida, lida num realismo impressionante, nu e cru. E por isso é uma atitude muito contemplativa por um lado, mas também muito verificadora da realidade por outro. Eu dizia que é um livro sapiencial e é de facto um caminho de sabedoria, ou até um espaço de transformação de si mesmo, Jó, ou aqueles que se identificam com Jó, que no fundo somos todos nós, e ele sendo uma figura literária, enfim, identifica-se connosco, não apenas nós com ele, mas ele connosco, e portanto o livro, a reflexão que o livro proporciona, assume-se como um espaço de transformação de si, de transformação até dos factos. É ainda
um acolhimento do Deus invisível, porque reparem que Jó, eu dizia que o livro de religioso tem pouco, mas Jó é crente, e de crente tem muito. E, portanto, é um acolhimento do Deus invisível nas experiências humanas, e experiências humanas muito duras, como as experiências do luto, as experiências das misérias e das fatalidades com que Jó é tocado e é provado, é posto à prova. E, portanto, eu acho que na sua miséria e nas provocações a que é sujeito, Jó coloca de facto muitas questões a Deus, como os amigos colocam questões a Jó. Mas ele não põe Deus em questão. É uma coisa curiosa. Agora, ao ler o livro, eu tive a oportunidade nestes dias o reler, e eu penso que todos nós nos sentimos muito questionados, ficámos até literalmente abalados, em busca do sentido de uma experiência humana, e até da experiência humana mais sem sentido, que é a experiência da perda, a experiência do sofrimento, a experiência da privação e a experiência da provação. Sobretudo quando nos querem fazer crer que essa provação, que essa privação, que esse sofrimento são consequências de atitudes nossas e são, como alguns querem fazer supor, castigos ou retribuições divinas. Muito obrigado. Dr. José Miguel Braga. Bom, eu não iria acrescentar muito mais ao que foi dito, porque foi muito bem dito. Posso talvez falar um bocadinho da minha experiência pelo facto de termos trabalhado uma peça intitulada justamente Jó que gritas em mim. Penso que foi um trabalho intenso, profundo. Já não me lembro bem se foi nesse trabalho que tivemos a ajuda de alguém, um visitante, digamos assim, que veio conversar connosco, mas creio que sim. Mas eu estava a ouvir as primeiras palavras do Sr. Professor e justamente ao definir Jó, o livro de Jó, o que me ocorre é exatamente a palavra drama, conflito. Em teatro, sem drama não há ação, sem conflito não há ação, não há movimento, não há esse caminho em direção a qualquer coisa que vai permitindo a discussão, que vai permitindo por hipóteses, que vai permitindo eventualmente encontrar alternativas ou até uma solução. Do que me lembro do espetáculo e do texto, as questões colocadas são as grandes questões de sempre. A dor, a dúvida, a necessidade de uma resposta, uma espécie de injustiça permanente à qual estamos sujeitos, e esse aparente conflito entre, por um lado, uma divindade que deveria saber responder, deveria saber encontrar soluções, e a constatação de uma situação objetiva que nos coloca em grande sofrimento. E entre uma e outra a vida humana, o diálogo, e depois uma questão, enfim, um pouco mais complexa, a fé, a esperança, sendo certo que a dor e o sofrimento coexistem, fazem parte da nossa existência. E não é possível evitá-los. É possível conviver com isso, é possível discutir isso, é possível encontrar meios através da palavra, através do diálogo, através da ajuda, da amizade dos amigos, da atenção, através também
eu no teatro chamaria consideração. Enfim, se usasse uma linguagem de outro género, mais teológica, digamos assim, usaria outra. É possível suavizar um pouco essa dor, mas essa dor é estruturante. Somos nós que somos assim. E Jó é o homem, concentrado numa figura fortíssima, senhora de uma linguagem arrebatadora, uma linguagem universal, digamos assim. Isso foi visível quando fizemos esse trabalho, porque eu sentia que não, as soluções a encontrar eram soluções cênicas, sem dúvida, eram soluções no espaço físico, na geometria, mas para deixar ouvir aquelas vozes, a expressão naquela dor, a expressão naquelas dúvidas, a expressão, enfim, também, no fundo, de algum caminho que se abre, embora às vezes ao longe, em direção ao qual nos podemos dirigir. Uma pequena luz, que seja, para alguns será fé, esperança, para outros é mesmo desejo de superar a dor. É uma grande figura, é uma grande referência, é um portento de linguagem e de poder expressivo, nascido absolutamente das entranhas do homem, daquilo que ele é. Muito obrigado. Para encerrarmos a nossa conversa, não podia terminar de melhor forma, claro, o professor João Alberto e o professor José Miguel, além de todos os trabalhos que têm quando os apresentei, também são escritores. E eu tenho comigo 2 livros, um de cada um. Tenho o Tudo Vou a Gente, do Dr. José Miguel Braga, e tenho Nas Sendas do Tempo, do Dr. João Alberto. As pessoas lá em casa certamente estão-se a perguntar do que se trata em ambos os livros. Num breve tempo, como apresentam cada um dos livros. Talvez começaria pelo professor José Miguel Braga. Sim, eu vou muito rapidamente. O Tudo Voa, gente, é uma peça de teatro. Antes de ser Tudo Voa, era Tudo Boa Gente. Porque, somos boa gente. Um coletivo de atores, um grupo de teatro, andamos a boa gente. Depois, já na parte de finalização do livro, ocorreu-me a ideia do voo, tudo voa, gente. A ideia, no fundo, do tempo que passa, não é? Do efêmero das coisas, porque o teatro é realmente a efemeridade quase absoluta. Se vocês pensarem, um espetáculo faz-se, desaparece e não volta a acontecer. O que vai acontecer já é outro espetáculo. Pode ser muito parecido, mas é outro dia, outro ambiente, outra atmosfera, outra temperatura, outro público, outras pessoas, outra disponibilidade, outras peripécias, outros episódios, de modo que este Tudo Voa Gente pretendeu, além da boa gente, referir, portanto, esse lado diferente. Foi um texto escrito, como quase todos os textos que eu escrevi, já foram muitos, para os atores do PIF. Eu gosto de escrever para os atores, ou ouço-os falar quando escrevo, convosco, não é? Posso-os conhecer um pouco, depois ouço-os falar. É a história de uma família. E uma família que vai contar uma história que não é história absolutamente nenhuma, que vai viver ao longo de 5 tardes e não partes, como se cada parte ou cada tarte fosse um espaço de tempo relativamente saboroso, se pudesse comer ou comiscar, pelo menos, brincando um bocadinho também com a estrutura da peça em 5 atos, que já vem da tragédia grega, que passa por Shakespeare, não é? Preferi, portanto, manter essa estrutura. São personagens muito estranhas. É um pai que tem. Eu tenho aqui a peça comigo, um pai chamado Domenico, tem 2 filhas,
uma impélica e uma brólica, uma gênia impélica e uma brólica. Depois há naturalmente um mau, uma figura que consigna, reúne as qualidades da maldade, um Zabias-Truc. Depois um personagem querido, um Flock Dálio, um Smarties, que é um tipo fino, inteligente. Um Frank, que nunca chega a aparecer, um personagem imaginário, que é chamado várias vezes a palco, mas nunca aparece. Um indivíduo completamente louco, vem do meio do milho, do meio do campo, um trilinho bom. Finalmente uma Ventília Passos, um Francisco Buscálio e os técnicos, não é? Um Bento Spil, uma figura, talvez uma referência a alguma figura sagrada, e os técnicos, o técnico de luz, o Marco Lux, e o Sony FM, o técnico de som. Uma grande brincadeira em volta do teatro, uma história que não é uma história, até porque os personagens da página se misturam uns com os outros. Ventília e Buscálio passam a ser Vencálio, Trilinho Bom, que também se mistura com outro personagem, passa a ser outro qualquer. Então é uma grande brincadeira em volta da linguagem, em volta do divertimento, em volta da festa, da cooperação, da reunião, e tudo acaba bem em festa, com tambores, embora no meio disto tudo se discutam questões relativamente sérias. É um pouco uma família italiana, adaptada a nós, habitantes de Braga, aqui tão perto do campo, com muitas referências assim, idiosincráticas, digamos assim, a coisas muito nossas, muito minhotas, e muito de Braga. Claro que além do texto teatral é outra coisa, esta peça infelizmente esteve quase em cena, por o adoecimento de um dos atores não foi possível estreá-la, mas pronto, por isso mesmo depois fizemos o livrinho, ficou como memória de uma altura da nossa experiência teatral que foi particularmente benéfica, particularmente agradável. Ficou, portanto, este tudo voa a gente. Muito obrigado. Agora a palavra ao Dr. João Alberto, nas sendas do tempo. Sim, posso dizer que esse não é o mais representativo dos meus livros, ainda que possa ser o livro que melhor me representa a mim. E por muitos motivos. Desde logo, soa assim um bocadinho estranho o título, mas que pode ser tão estranho como sugestivo. Nas sendas do tempo é de facto uma expressão que tem o seu quê de temporal, mas também tem o seu quê de espacial, porque na sua enunciação articula-se de facto o espaço, as sendas, o caminho e o tempo, não é? Creio que resume um bocado aquilo que é a existência humana, que ocorre nestas duas coordenadas fundamentais do tempo, evocando a história, e do espaço, evocando o palco onde a vida acontece, e no caso concreto onde a fé cristã se tece e se torna realidade. O livro em si é uma recolha de reflexões diversas que têm norteado a minha ação cívica e pastoral. Primeiro ao serviço da comunidade paroquial de São Miguel de Frosses, aqui bem perto, e há 10 anos, 11 quase a esta parte, também a minha ação pastoral ao serviço da comunidade paroquial de Prado Santa Maria, onde sou pároco. E recolhe e articula reflexões diversas que foram surgindo em tempos e em contextos ou espaços diferentes, muitas delas como reação a provocações concretas, a circunstâncias, algumas outras como a provocação que eu próprio, refletindo, dirigia aos outros e muito concretamente aos paroquianos, sempre com a preocupação de fornecer uma base de reflexão para crentes e para não crentes. E quase todos os textos foram tendo como berço o editorial de um jornal chamado Memorial, que era à altura o jornal da paróquia de São Miguel de Frosses, e agora o boletim paroquial intitulado Paróquia em Movimento,
que é o da Paróquia de Prado. Bom, a recolha desses textos, o seu ajustamento sequencial, motivado por alguns critérios temáticos, deu origem a este livro numa primeira edição, quando eu fiz 40 anos, e numa segunda edição, nos meus 25 anos de sacerdócio. Enfim, só para que se possa ter uma ideia assim muito sumária, reflito sobre temas muito diversos, mas no âmbito de algumas incidências temáticas, como, por exemplo, o ano litúrgico, as efemérides, alguns acontecimentos ao longo do ano, algumas vidas de santos que às vezes eu ia refletindo a pedido, virtudes humanas e cristãs, e depois uma panóplia de reflexões diversas sobre a vida, sobre a formação, sobre a família, sobre realidades como a oração, afirmações como católico não praticante, ou eventualmente reflexões sobre a ecologia. Enfim, é um misto de muitas coisas que manifestam a minha forma de estar e a minha forma de pensar, e por isso eu dizia que, não sendo o mais representativo dos meus livros, é seguramente o livro que melhor me representa a mim. Muito obrigado. Aqui ficam também 2 sugestões para lermos, que há pouco estamos a falar na necessidade da leitura. Cá estão 2 excelentes sugestões. Resta-me agradecer ao professor Dr. João Alberto Correia, ao professor Dr. José Miguel Braga, a presença, o facto de terem aceitado o desafio, e espero que as pessoas em casa que nos estão a ver que tenham aproveitado esta conversa, assim como eu aproveitei e aprendi certamente muitas coisas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu também agradeço e felicidades para a revista Cenáculo, da qual também fui diretor e com muito gosto, com muito apreço. É uma revista que estimo muito e fico feliz por a revista marcar presença não apenas no papel, mas também nestes meios digitais. Exato. Muito obrigado, felicidades. Obrigado. E até, para as pessoas que nos estão a ver, até a próxima sexta-feira às 21h15, entrevistas em Cenáculo. Muito obrigado.